Amém? Graças a Deus, podemos nos assentar para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, há mais ou menos uma semana, eu estava na minha casa, cheguei do serviço, fui ao banheiro para tomar um banho, e o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, através desta palavra, na passagem do profeta Isaías, né? Sobre a doença de Ezequias. E já fazia algum tempo eu estava planejando em trazer a palavra, né? Mas não havia o Senhor ainda concedido a oportunidade, porque para tudo há um tempo determinado de trabalho. Porventura, nesta noite, meu Senhor, preparado para nós estamos aqui, na dispensação do seu Espírito, para ouvir e receber aquilo que Deus tem para falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei, né, qual é o problema que te incomoda nesta noite, não sei qual é a tua causa, não sei o que está incomodando teu coração, se é talvez uma enfermidade, mas no último culto que eu estava, né, eu nem fiquei o culto inteiro, tive que sair. O diácono Rafael estava trazendo uma mensagem profunda e poderosa, né, a respeito do pecado. Eu tive que sair do culto, né? E a mensagem que estava falando profundamente. Nós vemos aqui o profeta Isaías enviado por Deus, levado à casa de Ezequias, ao qual se encontrava enfermo sobre um leito, esperando talvez quando aquele homem de Deus chegava ali, quem sabe o profeta, ou seja, Ezequias esperava que o profeta Isaías viesse trazer boas novas de salvação. Quem sabe ele esperava uma mensagem de cura, ele esperava uma mensagem ou uma oração de poder que viesse fazer com que ele se levantasse daquele leito. Eu não sei quais as condições em que Ezequias se encontrava, mas eu sei que o homem de Deus chegou para ele com um recado dizendo: põe a tua casa em ordem, porque do leito que você está, você não vai sair. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Veja então que para aquele homem de Deus receber um recado vindo diretamente de Deus, dizendo para ele que ele não iria sair daquele leito, para ele preparar a sua vida, porque ele iria partir. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o profeta Isaías chegou, entregou o recado de Deus, virou as suas costas e saiu para ir embora. E Ezequias virou-se para a parede e começou a chorar e a buscar ao Senhor. E diz aqui que ele disse: Senhor, lembra de quando eu andava na tua presença. Aleluia. Lembra de quando eu andava diante de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz aqui que Deus ouviu o clamor e viu as lágrimas de Ezequias e disse para o profeta Isaías: volta para trás. Volta para trás e diga para Ezequias que eu ouvi as suas orações, que eu ouvi as suas lágrimas, e lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor manda pôr a casa em ordem, eu acredito que alguma coisa na vida de Ezequias estava acontecendo. Eu acredito que na vida de Ezequias alguma coisa estava errada. A palavra não é precisa, mas pelo que dá a entender, põe a tua casa em ordem. Quando se manda pôr em ordem, porque alguma coisa não está no lugar.
Quando manda pôr em ordem porque alguma coisa tem que ser consertada. E Ezequias tinha que fazer um conserto com Deus, porque ele estava prestes a morrer. Ele estava naquele leito na esperança talvez de sair dali, mas agora Deus envia o profeta e diz: no leito que você está, você não vai sair. Coloca a tua casa em ordem, manda dizer o Senhor. Mas eu vejo aqui que Ezequias, ele voltou-se para a parede e começou a chorar, e começou a lembrar a Deus de quando ele andava com o Senhor, de quando ele andava na presença do Senhor, de quando ele fazia aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, de quando ele temia ao Senhor e andava na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chorou amargamente na presença do Senhor. Glória a Deus. Talvez você esteja na mesma condição em que estava o profeta Ezequias, ou seja, Ezequias. Talvez você esteja na mesma condição, não enfermo em cima de uma cama. Talvez você não esteja em cima de um leito, mas como foi pregado aqui, o pecado, ele é um câncer na alma, ele corrói, o pecado, ele destrói, o pecado, ele enfraquece, o pecado, ele tira a esperança. E talvez na vida espiritual você já não tem mais esperança. Talvez a tua condição na vida espiritual seja a mesma de Ezequias. Você talvez esteja sobre um leito espiritual, esperando o momento em que você possa sair desse leito, o momento em que você possa se levantar. E nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está falando ao teu coração. Se a tua esperança tem se acabado, se você tem perdido a tua esperança e não consegue sair do leito da enfermidade espiritual em que se encontra, faça como Ezequias. Esta noite é uma noite de você lembrar ao Senhor de quando você andava com Ele, quando você andava na presença do Senhor, quando você fazia aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor, quando você praticava aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Nós vemos uma passagem na Bíblia Sagrada a respeito de um pai, uma parábola que Jesus fez, que tinha 2 filhos. Um certo dia um deles pediu-lhe a herança e disse: pai, dá-me parte que me pertence, porque eu vou partir. E aquele pai, com o coração triste, deu a parte que pertencia àquele filho, e a Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. Partiu aquele filho para uma terra longínqua. E a palavra de Deus diz que quando ele saiu da casa do pai, ele saiu rodeado de amigos, ele saiu levando a parte que lhe pertencia, e por ter ele a parte que lhe pertencia, logo ele fez amigos lá fora, logo ele seguiu em frente, diz a palavra de Deus, gastando com as meretrizes, gastando nos deleites e nos prazeres a parte que lhe cabia, que lhe pertencia. E ao longo desta caminhada, a Bíblia diz que ele foi se distanciando, e foi se aprofundando, e foi gastando a sua herança. E quando já distante, a Bíblia diz que ele se encontrava agora em uma terra distante, em um lugar onde era uma terra de pobreza, e havia gastado seus bens e não tinha mais nada. E agora também os seus amigos o haviam deixado. E ele se encontrava na situação difícil da sua vida. E a palavra de Deus diz que para sobreviver, ele começou agora a procurar um emprego. E alguém disse: olha, se você quiser cuidar dos meus porcos, eu tenho emprego para você.
E aquele homem que outrora estava rodeado de amigos, aquele jovem que outrora estava rodeado de meretrizes, agora se encontrava no meio dos porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer juntamente com os porcos. Mas a palavra de Deus diz que ele lembrou-se da casa do Pai. Ele lembrou-se de quando ele estava ao lado do Pai. Lembrou que na casa do Pai ele não tinha necessidade. Lembrou que na casa do Pai ele comia do bom e do melhor. Ele tinha ali tudo o que ele necessitava, que ele precisava. E agora se encontrava em uma situação difícil. Mas a Bíblia diz que quando ele se lembrou do Pai, ele tomou uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E dir-lhe-ei: eu pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo. E onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Portanto, o Senhor Jesus não tem prazer em que o homem pereça no pecado, não tem prazer em que o homem morra no pecado, não tem prazer em que o homem perca a sua salvação, porque Ele enviou seu Filho unigênito para que nenhuma alma pereça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento em que o homem se lembra do Senhor Jesus, esteja ele em qualquer que seja a situação de pecado, mas que ele para lembrar da misericórdia de Deus e clama ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor está de mãos estendidas, de braços abertos, para lhe levantar, para lhe sustentar, para lhe perdoar. Glórias a Deus. E como nós vemos aqui, como ele fez com Ezequias, acrescentando seus anos de vida, como ele tirou Ezequias daquele leito de morte e deu a ele mais 15 anos de vida, o Senhor quer tirar você também deste leito em que você se encontra. O Senhor quer te levantar, o Senhor quer te fazer caminhar, o Senhor quer te dar força, quer te dar saúde, para que você possa novamente louvar ao Senhor com alegria, para que você possa novamente herdar aquilo que por herança o Senhor te deu, aquilo que Ele, aleluia, desde a criação dos séculos, desde a fundação dos séculos, Ele tem preparado para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de quando você andava na presença do Senhor. O que eu acho interessante nessa mensagem é o momento em que Ezequias ele começou a lembrar a Deus. Ele começou a falar com Deus e dizer: Senhor, lembra que eu fui fiel a Ti, lembra que eu andei na Tua presença. Porque muitas vezes quando nós estamos em um estado de pecado, degradado diante da presença do Senhor, nós só temos o inimigo para acusar, nós só temos o adversário para apontar. O que faz com que muitas vezes você perde a tua força e perde até mesmo a tua esperança. Mas Ezequias, diante daquela palavra, já não sendo o diabo o acusador que estava ali, acusando ele, dizendo que ele ia morrer, que ele ia perecer, mas Deus agora estava falando com ele. Era Deus que estava falando com ele. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas Ezequias começou a lembrar a Deus de quando ele era fiel ao Senhor. Veja bem, no versículo 3 diz assim: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Lembra ao Senhor de quando você andava na presença dele. Você já parou para falar com Deus? Você já parou para falar com Deus? Há momentos na nossa vida que
nós temos que parar para meditar, temos que parar para falar com Deus, temos que ver o que está acontecendo, fazer uma retrospectiva na nossa vida, voltar atrás e lembrar de quando nós tínhamos intimidade com Deus. Muitas das vezes o homem se afasta de Deus e começa a andar no pecado, começa a distanciar-se como um filho pródigo e foge da sua memória o tempo em que ele andava com Deus, em que tinha Deus do seu lado, em que tinha Jesus do seu lado, para consolar o coração, para dar alegria. E o homem sem Deus, sem o Espírito Santo, há um vazio na alma, há uma tristeza que não tem consolo, há uma paz que não vem para preencher o vazio da alma. Por causa disso, muitos entram na depressão, muitos vão ao suicídio, porque perde a esperança de vida, perde a alegria, perde o prazer de viver, e até mesmo sendo conhecedor da palavra, sendo filho muitas vezes, afasta-se do Senhor e esquece de que um dia andou com Ele. Lembra de quando eu andava na tua presença? Você já parou para pensar quando você andava com Deus? Já parou para pensar nas noites de vigília? Já parou para pensar quando você louvava a Deus e sentia o Espírito Santo tocar o teu coração? Sentia o calor do Espírito Santo aquecendo o teu coração? Você já parou para meditar quando você falava em mistério? Quando você orava e sentia o poder de Deus na tua vida? Quando você louvava o Senhor e sentia o Espírito Santo? Quantas vezes você, lá no teu trabalho, na tua casa, quando você estava passando por luta, você louvava a Deus e sentia o Espírito Santo tocando o teu coração? Você falava em mistério com Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você já não sente mais? Quanto tempo você já não sente mais a presença do Espírito? Já não sente mais a alegria do Senhor? Mas somente o adversário te acusando, somente ele apontando para a tua vida e dizendo que você não pode se levantar. Lembra-te do Senhor Jesus, lembra da misericórdia dele. O salmista Davi, quando pecou contra o Senhor, a palavra de Deus diz que ele praticou 2 terríveis atos. Ele praticou o ato de adultério e de homicídio. Mas se você ler no Salmo 51, o salmista Davi, diante das acusações da humanidade, querendo o povo levá-lo à tribuna para condená-lo, o salmista Davi entrou em oração. E no Salmo 51, o salmista Davi começa a orar e começa a pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra que eu fui criado em pecado, que eu fui formado em iniquidade. E o salmista Davi diz assim: Senhor, contra ti somente pequei. E a palavra de Deus nos versículos finais diz assim, que é um coração quebrantado o Senhor não despreza. Um coração quebrantado na presença do Senhor, um coração humilhado. Quando a pessoa reconhece o seu pecado, quando se humilha diante do Senhor, quando clama ao Senhor, o Senhor está de ouvidos atentos, esperando para ouvir o seu clamor, para estender a sua mão de misericórdia, para tirar o homem da depressão, para tirar o homem do pecado, para tirar o homem do vício, da escravidão, para recebê-lo de volta como ele recebeu o filho pródigo e dar o lugar que era seu de volta. O Senhor quer dar de volta o seu lugar.
Mas talvez o inimigo tenha falado: não, você já perdeu, você não tem mais o direito, você não tem mais o direito de ser chamado filho de Deus, você não tem mais o direito de estar na casa de Deus, você não tem mais o direito de tocar naquilo que é de Deus. Mas lembra-te que você é filho de Deus, que o Senhor, Ele não tem prazer que você pereça, não tem prazer que você sofra. Talvez você possa dizer: mas o Senhor me deu tudo e eu desperdicei, eu joguei fora, eu troquei por isso e por aquilo. Não importa a situação, não importa o que você fez, mas a partir do momento que você se lembrar da casa do Pai, se lembrar que aquilo que era teu por herança ainda é teu, e que o Senhor quer que você volte muito em breve para a sua casa e tome posse daquilo que Ele te deu. Nesta noite, a palavra de Deus para você, eu poderia ter intitulado a mensagem dizendo: lembra-te de quando andavas na presença de Deus. Lembra de quando andava com Ele, daquilo que te pertence por herança, daquilo que um dia o Senhor te deu e que você perdeu, o Senhor te dá de volta. Amém. Derrame as suas lágrimas nos pés do Senhor. Clamas a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas novas que você não sabe. Lembra do Senhor. Embora não importa a situação em que você se encontra, mas se Deus tem te chamado, se Ele tem falado com você, é porque Ele te ama. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer que você pereça, não tem prazer que você perca a tua salvação, mas hoje Ele quer te dar a vitória. Creia no Senhor Jesus. Então somente creia nele, faça como Ezequias, clame a Ele. Quando eu leio essa mensagem, irmãos, eu fico meditando a fé e a humildade de Ezequias ao se humilhar diante do Senhor. Porque quando alguém chega em você e diz assim: olha, está tudo acabado na tua vida, não tem mais jeito, não tem mais solução, é difícil, mas ainda há uma esperança que é Deus. Ainda há uma esperança que é Deus. Quando você vai no médico, o diagnóstico da tua enfermidade, o médico diz assim: olha, não tem jeito, não tem cura, você vai morrer, a tua enfermidade não tem cura, a medicina não alcança, a ciência não alcança. Ou quando o advogado diz: olha, o teu problema não tem solução, e você crê em Deus, ainda há uma esperança. Há uma esperança que Deus Ele possa te curar. Há uma esperança que Ele possa solucionar o teu caso. Há uma esperança que Ele possa resolver o teu problema. Mas imagina você, o próprio Deus dizendo: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. O próprio Deus dizendo que não tem jeito. Mas ele se humilhou diante do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele buscou o Senhor. Ele chorou na presença do Senhor. E o Senhor voltou atrás e acrescentou 6 anos de vida. Não perca a tua esperança. Humilha-te na presença do Senhor. Pois a Bíblia diz: humilha-te debaixo das potentes mãos de Deus, porque a seu tempo Ele te exaltará. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo continue falando.